Você já ouviu falar dos Montes Apalaches? Já faz um tempo que esse lugar tem sido muito falado. E não é à toa. Essa região é cheia de acontecimentos estranhos e lendas que deixam qualquer um arrepiado. Por exemplo, a lenda do Homem-Mariposa, o Monstro de Flatwoods, o Pé Grande e muitos outros que eu vou mostrar pra vocês. E não para por aí. Existe até um caso registrado com fotos reais de luzes estranhas aparecendo nas montanhas. Nos dias atuais, inclusive. E ninguém sabe ao certo o que é, mas as imagens são bem intrigantes, para dizer o mínimo. Lá também fica a Trilha dos Apalaches, uma rota com 3.524 km que pode demorar de 5 a 7 meses para ser completa. Mas não são só paisagens bonitas. Desde 1974, ocorreram 13 assassinatos nessa trilha. Mas para não me prolongar muito, esse assunto fica para o próximo vídeo. Então, já se inscreve para não perder. Sejam muito bem-vindos ao canal Ômega e fiquem comigo para a gente investigar esse lugar cheio de mistérios. O que são os Montes Apalaches? O nome Apalaches foi dado por conta dos povos nativos da região, sendo uma região com cerca de 530 mil km², que se estende do sul do Canadá até o Alabama nos Estados Unidos. O pico mais alto fica no Monte Mitchell, com 2.037 metros, e talvez por ser um lugar tão grande, muitas coisas acontecem por lá. As luzes misteriosas das Montanhas Brown. As Montanhas Brown, ou Montanhas Marrom, são uma pequena cordilheira que fica localizada na Carolina do Norte. Um destino perfeito para quem ama a natureza. Trilhas, montanhismo, acampamentos. Porém, lá existe um mistério bem intrigante. São as luzes fantasmagóricas que aparecem à noite nas montanhas. Luzes coloridas e de diversos formatos e tamanhos. Isso ocorre há mais de um século e ninguém até hoje conseguiu explicar. Para você ter uma ideia, as luzes são tão famosas que já até apareceram na série Arquivo X. Uma das lendas que tentaram explicar esse fenômeno é que os nativos da região travaram uma batalha na montanha por volta do ano 1200. Na lenda, eles batalharam usando tochas e quando a batalha terminou, as mulheres de luto foram lá, também carregando tochas, em busca dos homens que morreram na luta. Depois disso, as luzes nunca mais pararam. A população sempre acreditou que as luzes nas montanhas fossem causadas pelos espíritos dos nativos carregando tochas. Mas e a ciência? Então, os casos ficaram tão comentados que até mesmo o governo se envolveu e em 1922 uma investigação foi concluída, chegando à conclusão que as luzes eram os faróis dos trens. Bem, tinha uma ferrovia nas montanhas e parecia bem lógico, né? Exceto por um detalhe. Os trilhos foram destruídos por uma inundação e a ferrovia foi desativada. E as luzes ainda continuaram. Yeah. Matter of fact, I've got like 6 or 8 of them all lined up across here, folks. Yeah. Unbelievable. Look at that. And up above. God almighty, See? yeah. See them all? Wow. Yeah. Oh, That's- man. That's video. Yeah. See 'em? You can't see those through night vision, Lauren? Yeah, it is. Oh, you can't? Fora que elas aconteciam antes mesmo dos trens passarem por lá, que invalida totalmente essa investigação. Outra explicação é que as luzes são geradas pela combustão de gases do solo, mas isso já foi estudado e nenhum sinal desse efeito foi visto. Outra possibilidade são os raios-bola, luzes do tamanho de uma laranja que aparecem durante tempestades e podem durar alguns minutos. Esse é um fenômeno bem interessante e diferente. Se gostarem, eu posso trazer um vídeo sobre ele e sobre o fogo-fato que comentei no vídeo passado. Então, deixem aí nos comentários. Continuando. Os avistamentos na Carolina do Norte acontecem principalmente durante noites limpas, então é bem improvável que seja o raio-bola. Mas essas luzes não são apenas lendas, tem vídeos, fotos e relatos de muitas décadas. Só simplesmente não tem nenhuma explicação no momento. Mas podemos sim afirmar que elas existem e você mesmo pode ir lá conferir. Normalmente acontecem entre setembro e novembro, por volta das 10 horas da noite e às 2 horas da manhã. O Homem-Mariposa. Se você achava que os Montes Apalaches já eram assustadores o suficiente, espera que eu ainda vou começar a falar sobre as lendas dos monstros. Provavelmente você já ouviu falar do Homem-Mariposa. Ele é um dos criptídeos mais conhecidos, principalmente pelos filmes baseados nele. Sim, o nome parece de um super-herói de segunda categoria, mas ele tá mais para antecessor do caos do que para um salvador. Ele é descrito como uma criatura bípede com asas e uma velocidade de voo impressionante, com cores que variam entre o preto e marrom e olhos vermelhos brilhantes.
Ele foi avistado pela primeira vez em 12 de novembro de 1966 por 5 homens na Virgínia Ocidental, na pacata cidade de Point Pleasant, em um cemitério. Porque é claro que teria que ser num cemitério, né? Eles relataram que era uma criatura alada e humanoide que observou eles enquanto cavavam uma cova. Pouco tempo depois, os relatos só aumentaram, e o monstro passou a ser avistado perseguindo carros, sobrevoando casas e até fazendo ligações para a polícia. Brincadeira, não era ele que ligava, mas causava pânico suficiente para muita gente realmente ligar. Um dos encontros mais famosos aconteceu em 15 de novembro de 1966. 2 casais estavam dirigindo perto de uma fábrica abandonada de TNT quando viram 2 olhos enormes e uma criatura maior que um humano. E quando eles fugiram de carro a 160 km por hora, o monstro simplesmente os seguiu pelos céus sem nem bater as asas. Assustados, eles relataram o ocorrido para a polícia e a história rapidamente ganhou a atenção da mídia. Nos meses seguintes, mais de 100 relatos semelhantes surgiram. O caso mais famoso foi o colapso da ponte Silver Bridge, que matou 46 pessoas. Desde então, ele foi associado a outros desastres pelo mundo, sendo visto no desastre de Chernobyl e até naquele das torres. Coincidência? Talvez, mas talvez não. Temos algumas teorias. Alguns acreditam que ele seja uma garça, uma coruja ou até mesmo um grow canadense, enquanto outros defendem explicações sobrenaturais como anjo, tinhoso ou alguma maldição indígena. Mas convenhamos, se um ser alado de olhos vermelhos começasse a te encarar no meio da noite, você ficaria para descobrir se era um monstro ou só uma coruja? Pois é, eu também não. O não servo. Imagine dirigir à noite por uma estrada isolada nos Montes Apalaches e você avista um cervo parado na pista, mas algo parece errado. Ele se move de forma esquisita, seu peito é desproporcionalmente largo, suas pernas parecem ter articulações extras e o pior, os olhos não estão nas laterais da cabeça como deveria ser, mas na frente, exatamente como um predador. Para quem não sabe, a posição dos olhos de um animal não é aleatória. Ela tem tudo a ver com a forma como ele sobrevive na natureza. Os predadores, como leões, lobos e corujas, têm olhos voltados para frente, porque isso dá para eles a capacidade de enxergar em profundidade, ajudando a calcular distâncias com precisão, que no caso é essencial para caçar. Já os animais que são presas, como coelhos e cervos, normalmente têm olhos nas laterais da cabeça, ampliando o campo de visão deles, permitindo que percebam possíveis predadores vindo de qualquer direção. Agora, voltando ao não-cervo, se ele realmente tem olhos na frente, isso significa que ele não está fugindo de nada, ou seja, ele não é uma presa. Ele provavelmente está olhando para você do jeito que um caçador olha para sua próxima janta. Se isso não for motivo para você dar meia volta e sair correndo, eu não sei o que é. E se você decidir ficar, parabéns, você pode ter encontrado um não-cervo. Mas o que ele é? O não-cervo é uma suposta criatura avistada nos Montes Apalaches, especialmente no estado do Tennessee. À primeira vista, parece um cervo normal, mas assim que você olha um pouco mais de perto, percebe que não há nada de normal nele. Os relatos descrevem sua aparência como semelhante à de um cervo, mas com movimentos estranhamente desajeitados, como se fosse um filhote recém-nascido, só que em um corpo de adulto. Algumas testemunhas afirmaram que seus membros são mais longos do que o normal e que suas articulações parecem múltiplas ou invertidas. Diferente de cervos normais, que geralmente fogem ao ver humanos, o não-cervo não tem medo. Muitos relatos descrevem uma sensação de desconforto ao encontrá-lo, como se a criatura estivesse analisando a pessoa. Os movimentos bizarros chamam a atenção exatamente porque ele não foge. Na verdade, ele se aproxima. Na maioria dos casos, ele apenas observa, mas algumas pessoas relatam que ao tentarem espantá-lo, o não-cervo reagiu de forma agressiva. E para tornar tudo ainda mais assustador, há relatos de não-cervos que conseguem andar por um tempo em suas patas traseiras, supostamente para intimidar quem cruza seu caminho. A maioria dos avistamentos ocorre em estradas desertas nos Montes Apalaches. Agora vem a pergunta: tem alguma explicação? Bom, podemos ter algumas respostas. A primeira é que é apenas um cervo deformado, tipo, realmente cervos com anomalias genéticas, nada paranormal. Outra possibilidade é que esses encontros sejam apenas fruto do isolamento, privação de sono ou sugestão psicológica. Se você assiste muitos filmes de terror e tá sozinho numa estrada escura nos Montes Apalaches, qualquer cervo pode parecer um monstro. É aquele ditado: cachorro mordido por cobra tem medo até de linguiça. Outra resposta é que pode ser a doença do cervo zumbi ou doença do emagrecimento crônico, fazendo com que fiquem desorientados, percam o medo dos humanos e tenham dificuldade para se mover. Ou seja, caminham de forma esquisita, não fogem, parecem fora da realidade. Honestamente,
essa explicação é mais assustadora do que a paranormal, e é a mais provável que temos. Mas, seja uma mutação estranha, uma doença bizarra ou algo verdadeiramente sobrenatural, isso é bastante assustador. E a única forma de ter certeza é ir lá conferir pessoalmente. Só não diga que eu incentivei você a fazer isso. O monstro de Grafton. Você já ouviu falar do monstro de Grafton? O primeiro avistamento aconteceu em 16 de junho de 1964, quando um jornalista local, Robert Cockrell, estava voltando do trabalho e dirigia tranquilamente pela Avenida Yates, quando ao virar uma curva, deu de cara com um suposto enorme obstáculo branco na estrada. Era uma coisa gigantesca, de pele lisa e clara, sem cabeça aparente. Robert fez o que qualquer um faria ao encontrar algo assim. Pisou fundo no acelerador e foi embora. Mas depois de chegar em casa e pensar melhor, e provavelmente checar se ainda estava vivo, ele chamou 2 amigos para voltar ao local e investigar. O monstro não estava mais lá, mas a grama onde ele tinha aparecido estava totalmente pisoteada. E o pior, um som baixo e assoviado parecia segui-los enquanto andavam por ali. No dia seguinte, ele decidiu ficar quieto sobre o que tinha visto, mas quando começou a ouvir outras pessoas relatando a mesma coisa, ele percebeu que não estava ficando louco, e publicou uma matéria sobre o caso. Foi aí que a coisa saiu do controle. Mais de 20 pessoas ligaram pro jornal afirmando ter visto a mesma criatura, fazendo a cidade inteira entrar em modo caça ao monstro. Até alguns grupos de adolescentes começaram a patrulhar o local. E aparentemente filmes de terror não existiam naquela época para ensinar que isso é uma péssima ideia. Então, o que era essa coisa? Bem, como qualquer bom caso de criptozoologia, as teorias começaram a surgir. A explicação oficial do jornal, alguns dias depois, foi basicamente que tudo não passava de um pobre coitado carregando caixas à beira da estrada, e que na escuridão a cena parecia um monstro. Claro, carrinhos de mão realmente fazem bastante barulho, mas não sei se é tanto quanto descrevem. Bem, nunca mais tiveram avistamentos. Será que ele foi embora? A verdade é que ninguém sabe ao certo. Mas se um dia você passar pela Virgínia Ocidental e ouvir um som estranho ecoando pelo vale, talvez seja o monstro de Grafton, ou talvez só o vento, ou um carrinho de mão também, nunca se sabe. Pé Grande, Sasquatch e Wood Booger. Nos confins das florestas da América do Norte, algo peludo, grande e misterioso pode viver por lá. Não é seu tio que se perdeu do churrasco. São criptídeos que podem ou não serem as mesmas criaturas, o Sasquatch, Pé Grande e Wood Booger. O Sasquatch tem relatos desde 1811, quando um explorador encontrou pegadas gigantescas. Ao longo dos anos, várias tribos indígenas relataram encontros com esses seres, descrevendo eles como criaturas peludas e gigantes que roubavam peixes que até mesmo pessoas enquanto dormiam. Pois é, imagina acordar sendo carregado por um Sasquatch. O famoso caso de Albert Otzman, em 1924, conta que ele teria sido sequestrado por um grupo de Sasquatches e mantido refém por dias. Outro caso aconteceu no desfiladeiro de Ape Canyon, onde um grupo de mineradores passou uma noite aterrorizante sendo atacado por criaturas peludas que jogavam pedras em sua cabana. No dia seguinte, um dos mineradores atirou em uma das criaturas que supostamente caiu do penhasco de 400 metros. Mas claro, o corpo nunca foi encontrado convenientemente. Já o Pé Grande é o mesmo Sasquatch. Ele ficou famoso principalmente depois de uma filmagem de 1967, onde um primata peludo é visto caminhando pela floresta e olhando para a câmera como se tivesse sido pego no flagra. Até hoje, essa filmagem gera debates. Além do vídeo, várias pegadas gigantescas foram encontradas ao longo das décadas, algumas com detalhes impressionantes, como marcas de suor e rugas nos pés, indicando que não foram feitas por um simples molde de madeira ou coisa do tipo. Se isso é verdade, então o Pé Grande deve ter um baita problema de chulé. Já o Wood Booger é o Sasquatch caipira. O nome Wood Booger vem do Bogeyman, bicho-papão em inglês, pois dizem que ele sequestrava crianças. O curioso é que a cidade de Norton, na Virgínia, adotou o Wood Booger como uma atração turística, tendo estátuas, festivais e até um bar temático com o nome dele. Porque, se não dá pra provar que ele existe, pelo menos dá pra vender camiseta. Conclusão: se a gente juntar as histórias, dá pra perceber que o Sasquatch, o Pé Grande e o Wood Booger são praticamente a mesma criatura. Uma possível explicação é que eles são alguma espécie ainda não conhecida de primata ou descendente de Gigantopithecus, ou talvez algumas pessoas fantasiadas. Se vocês tiverem interesse, eu posso trazer um vídeo mais completo sobre os casos que citei aqui e alguns mais. Então comenta aí que eu trago. O Homem Vegetal. Um ser misterioso, incrivelmente magro, com pele esverdeada, grandes orelhas pontudas, olhos que mudavam de cor e suas mãos tinham dedos longos com ventosas e espinhos. Em 1968,
Um caçador solitário chamado Jennings Frederick caminhava pela floresta buscando uma boa caça. Jennings caminhava tranquilamente quando ouviu um som estranho. Era algo que soava como o som acelerado de uma fita cassete. Curioso, ele seguiu o barulho e de repente viu a criatura diante dele. O bicho não perdeu tempo e com a voz estranha ele disse algo como: "Você não precisa ter medo. Venho em paz. Preciso de ajuda médica." A resposta de Jennings foi um longo silêncio, provavelmente porque ninguém está preparado para um pepino falante pedindo socorro, e antes que ele pudesse processar a situação, a criatura saltou e agarrou ele. Suas ventosas se prenderam no braço do caçador e seus espinhos perfuraram sua pele. O homem ficou hipnotizado pelos olhos brilhantes da criatura, enquanto ela sugava seu sangue. E do nada, o monstro soltou ele, deu um salto e sumiu pela floresta, deixando para trás um caçador completamente confuso. Logo após, ele ouviu um zumbido forte vindo do topo do morro e acreditou que possivelmente era a nave da criatura decolando. Provavelmente depois desse dia, o homem nunca mais chegou perto de uma salada, e o monstro também não foi mais visto. Para esse caso, não temos nada que possa explicar exatamente e muito menos provas. Mas uma coisa é certa: se um vegetal pedir sua ajuda na floresta, pense 2 vezes antes de qualquer coisa. Na verdade, nem pense, só foge. O Thunderbird. Imagina uma criatura colossal que rasga os céus com asas tão grandes quanto um avião e garras afiadas o suficiente para capturar um humano, e talvez até levá-lo para um passeio indesejado pelos céus. Não, isso não é um enredo de filme de terror. O Thunderbird é uma criatura lendária presente na mitologia de várias tribos nativas da América do Norte. Seus olhos disparavam raios e, segundo algumas histórias, ele podia erguer baleias do mar como se fossem sardinhas enlatadas. Eles eram vistos como os guardiões do equilíbrio natural, mas ao que tudo indica, nem todos os humanos tiveram uma boa relação com eles. Se você acha que a história do Thunderbird é apenas folclore, um certo garotinho de 10 anos chamado Marlon talvez tenha uma opinião diferente. Em 25 de julho de 1977, na pacata cidade de Lawndale, Illinois, Marlon estava brincando inocentemente ao lado de fora, quando do nada, 2 aves gigantes apareceram no céu, e uma delas decidiu o agarrar e levantar voo. O pobre menino foi levado por mais de 10 metros pelo ar antes que sua mãe, movida por um instinto materno, corresse para resgatá-lo. A ave, talvez percebendo que tinha acabado de se meter com uma mãe furiosa, soltou o garoto e fugiu. Testemunhas confirmaram a cena, mas até hoje ninguém sabe ao certo que tipo de ave era aquela. Em 1890, 2 cowboys no Arizona supostamente abateram um pássaro enorme, mas a descrição parecia mais de um pterodáctilo do que um pássaro comum. Afinal, tem alguma explicação? Algumas teorias sugerem que Thunderbirds poderiam ser descendentes de aves pré-históricas, como Argentavis magnificens ou um condor gigante com envergadura de quase 7 metros. Mas, provavelmente, algumas testemunhas confundiram condores andinos, águias coroa africanas ou até urubus de cabeça vermelha com algo maior do que realmente eram. Enfim, se algum pássaro gigante resolver que você dá um belo almoço, torça para que sua mãe esteja por perto. O Sheepsquatch. Um monstro de olhos brilhantes e dentes afiados que ronda as sombras. Alguns o chamam de coisa branca, outros o conhecem como Sheepsquatch. O Sheepsquatch é uma criatura misteriosa descrita como um quadrúpede do tamanho de um urso, coberto por uma densa pelagem branca. Seu focinho se assemelha ao de um cão, mas com dentes afiados como os de um tigre dente de sabre. Como se isso não bastasse, ele ainda possui chifres curtos e patas enormes, terminadas em garras afiadas. Relatos indicam que a criatura exala um odor sulfuroso, possivelmente devido a glândulas de cheiro, como ocorre em alguns animais da ordem carnívora. Em 1994, um ex-marinheiro relatou ter visto a besta bebendo água de um riacho. A criatura permaneceu lá por alguns minutos antes de desaparecer na mata. Em 1995, um casal dirigia tranquilamente quando viu o Sheepsquatch à beira da estrada. Ele atacou o carro, deixando grandes arranhões na lataria. O avistamento mais recente ocorreu em 2015, quando 6 campistas viram a criatura no topo de uma colina, e quando ela correu em direção ao grupo, um grito assustador ecoou de longe. O Sheepsquatch pareceu entrar em pânico e fugiu, deixando os campistas perplexos e aliviados. Especialistas apontam que a reação pode indicar um comportamento territorial ou até mesmo uma resposta ao chamado de outro animal desconhecido. Enfim, seria o Sheepsquatch uma criatura real ou apenas fruto da imaginação? Mas algumas teorias sugerem animais já conhecidos, como ursos com sarna, que podem desenvolver uma aparência bem incomum. O certo é que até hoje esse mistério permanece sem solução. O monstro de Flatwoods. Em 12 de setembro de 1952, na pequena cidade de Flatwoods,
Virgínia Ocidental, aconteceu um dos encontros mais intrigantes da ufologia. Na noite do ocorrido, 3 jovens, Edward e Fred May, e seu amigo Tommy Hyer, avistaram uma luz brilhante cruzando o céu e caindo em uma propriedade próxima ao topo de uma colina. Curiosos, eles correram para contar à mãe dos irmãos, chamada Kathleen, que decidiu acompanhar os meninos junto a outros jovens e um guarda da Guarda Nacional, Eugene Lemon. Ao chegarem ao local, relataram ter visto uma névoa estranha e um brilho avermelhado saindo da área da queda. Eugene, que levava uma lanterna, iluminou a área e revelou uma criatura aterrorizante, uma figura alta de aproximadamente 3 metros, com olhos brilhantes e um rosto vermelho em formato de coração. O ser parecia usar uma vestimenta metálica escura, com uma estrutura semelhante a um capuz ou colar ao redor da cabeça. O grupo fugiu aterrorizado e relatou o encontro às autoridades locais. Nos dias seguintes, diversos investigadores e jornalistas visitaram o local e coletaram testemunhos. Alguns moradores afirmaram sentir um cheiro forte e nauseante no ar e relataram sintomas como irritação na garganta e náuseas, possivelmente causados por alguma substância desconhecida. O evento chamou a atenção nacional, sendo amplamente coberto pela imprensa e estudado por ufólogos e especialistas. Teorias surgiram rapidamente, algumas sugeriam que a criatura era um extraterrestre, que a nave havia caído, enquanto outras especularam que poderia se tratar de um balão meteorológico mal identificado. Alguns pesquisadores sugerem que o monstro de Flatwoods poderia na verdade ser uma coruja real sobre uma árvore, que os olhos refletiam a luz da lanterna de Lemon, criando uma ilusão assustadora. Além disso, a névoa e os sintomas reportados poderiam ser explicados por gases liberados de alguma vegetação em decomposição ou pelo pânico gerado pela situação. Apesar dessas explicações, o mistério nunca foi completamente resolvido e o monstro de Flatwoods continua sendo uma lenda popular da ufologia. A cidade adotou o evento como parte da sua identidade, promovendo festivais e eventos temáticos sobre o incidente, algo semelhante a Varginha aqui no Brasil. Futuramente eu posso trazer um vídeo sobre o caso de Varginha. Enfim, eu vou ficando por aqui, deixe seu comentário sobre o que você pensa dos casos que eu comentei e se gostou do vídeo, considere se inscrever para não perder os próximos. Uma ótima semana e até mais!